E conforme eu fui me desenvolvendo em estatura, eu fui convidado também a fazer este estudo. E me lancei nisto, na verdade. Durante o meu desenvolvimento, adolescência, juventude, eu estudei com mais de um dos líderes do salão. Uma certa época foi o presidente, o ancião maior, digamos assim, porque eles não têm pastores. Então ele que me deu o estudo. E o meu coração foi muito preparado para que eu acreditasse em tudo que eles falavam, né? Então eu fui crescendo assim, fui crescendo. Quando eu, por exemplo, via um cristão, o que lá no Salão do Reino é chamado de alguém que faz parte da cristandade, é um termo entre eles pejorativo, né? Então de uma certa forma, por dentro de mim, eu dava um pouco de risada, porque eu sempre aprendi que dentro do plano de Deus, do Armagedon, que é a guerra de Deus, de Jeová, que ele trará contra toda a humanidade, só ficará em um lugar guardado as TJs. Então eu olhava, imagina, na minha rua, em frente, tinha uma igreja batista, entendeu? Eu olhava para aquilo e pensava, que perda de tempo. Eu tinha isto muito bem consumado no meu coração, porque eu fui doutrinado assim. E a minha mãe, ela serviu às Testemunhas de Jeová por longos 30 anos. 30 anos. E eu, depois que me converti aos 23 anos, eu vou voltar, tá? Mas quero dizer algo aqui que para mim é muito importante. Depois que eu me converti, eu orei pela minha mãe 16 anos todos os dias. Certo dia, eu saí daí de uma igreja onde eu frequentava, igreja batista, antes também de iniciar no meu ministério. Eu estava, creio, no segundo ano de seminário. Sabia que minha mãe não tinha mais muito tempo de vida. E falei para minha esposa, olha, eu vou sair hoje daqui, eu vou na minha mãe. Eu vou ter uma última conversa com ela. Eu estou em oração, ore por mim. Ela foi comigo. Chegou lá, ela ficou orando. E eu falei, foi assim, mãe, eu estava na igreja, já tinha um cafezinho pronto, essa coisa de mamãe, né? E eu falei, mãe, eu estava na igreja e eu senti um desejo muito grande de vir conversar com a senhora. Eu falei, mãe, por favor, deixa eu falar. Deixa eu falar, depois a senhora me ouve e depois eu ouço a senhora, não tem problema. Ela falou assim, tá bom, Marcelo, pode falar. Eu comecei a falar mais uma vez, falando sobre Jesus Cristo, que é o assunto real que eles precisam. Fundamental. Fundamental. É a base, é todo o esteio, né? Então, ela me ouviu, e lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, 8, 9, quando Jesus, ali é falado que aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, quem é que há de vir, quem é que foi morto, quem é que foi traspassado, minha mãe falou Jesus. E aqui diz que ele é o Todo-Poderoso. Você crê em dois Todo-Poderoso? Que negócio é esse? São dois deuses? Minha mãe ouviu. E o que eu vou falar para vocês agora, se eu chorar, me entendam. A minha mãe disse assim, eu entendi o que você falou. Aí eu falei assim, então tá bom, mãe. A senhora aceita isto que eu estou te explicando? Ela disse, aceito. Aí eu olhei pra minha esposa olhou pra mim e eu pensei, será que ela tá entendendo? Aí você vê, o camarada ora, o camarada depende de Deus, e quando acontece o milagre, aí você fala, acho que ela não entendeu. Eu perguntei na mãe, a senhora entendeu que Jesus é o Todo-Poderoso? Porque isso vai contra o que a senhora disse. Ela falou novamente, eu aceito. Aí ela me disse algo que eu jamais esperava. Por isso que a gente não pode desistir das pessoas que nós ensinamos a palavra de Deus. Ela falou assim, Marcelo, Ana, o nome da minha esposa é Ana, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês vinham aqui, vocês conversavam comigo, me explicavam, eu não tinha paciência, eu não queria escutar. Mas quando vocês iam embora, eu pensava. Eu ficava pensando e procurei um dos anciãos do Salão do Reino e perguntei para ele, olha, o meu filho falou isto, e mostrou. Aí ela disse que ele falou assim,
eu não sei responder isso para a senhora. Então, naquele momento, e aí eu comecei a chorar, né? E eu disse assim para ela: a senhora quer receber o Jesus bíblico? Ela falou: eu quero. E nós oramos naquele momento. E minha mãe entregou a vida a Cristo. Aleluia. Interessante que eu percebi A mudança. a mudança. É incrível, né? Olha, Muito rápido. olha que incrível. 30 dias antes dela falecer. Depois dessa experiência, que foi no domingo, num dia da semana, ela foi na minha casa. Nós buscamos, levamos, ela foi lá, eu não me lembro se foi almoçar, não me recordo agora. Ela deitou-se na minha cama, minha esposa estava ali fazendo as coisas, ela nos chamou e falou assim: Marcelo, Ana, vem aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sinto Jesus tão pertinho de mim. Eu sinto que Deus me ama. Eu sinto o Espírito Santo falando comigo. Nossa. Vírgula. Porque depois ela falou assim: eu nunca senti isto na minha vida. E eu percebi a ação do Espírito Santo. Irmãos, 30 anos na Testemunha de Jeová. 3, 4 dias após a conversão. Mudança. Vamos para a minha pessoa. Belo dia eu fui convidado para ir num encontro de jovens, mocidade, na igreja Batista, lá em Santana. Fui. Mas dentro de mim, vou lá para agradar. E foi interessante que participei, gostei, mas não falei nada para ninguém, né, do meu meio, né? E depois fui num culto de domingo. E, gente, o que eu ouvi ali, imagina, era Era o que você totalmente queria. diferente do que eu ouvia. Sim. Uma mensagem cheia de vida, Não seca, falando né? sobre Jesus Cristo, Não algo exatamente. árido. Isso não é aquela coisa árida, sem vida, seca, né? O pastor trouxe uma mensagem, hoje falecido já, o pastor Silas, na época. Ele trouxe uma mensagem e ele praticamente falou da minha vida, o vazio, a necessidade de Jesus. Havia uma luta muito grande dentro de mim, porque assim, embora ocupou um contexto perfeito no meu coração, tudo que eu ouvi, mas havia uma luta, porque, não, peraí, não foi assim que eu aprendi. Aí algo que me chamou muita atenção foi o seguinte: eu era ensinado, e eu cria assim, que os pastores eram enganadores. Eles eram uma raça de víbora, né? E quando eu conheci o pastor Silas, eu olhei e falei: não pode, ele não é assim, um homem de Deus. Depois conheci outras pessoas na igreja, então começou a descortinar em mim todo este entendimento. Pouco a pouco foi caindo. Espírito trabalhando. E eu comecei a abrir... As escamas. Né? Exatamente, as escamas. Eu comecei a abrir possibilidades. Então, eu trouxe para mim o benefício da dúvida. Porque, veja, o que acontece com muitas pessoas que estão nas seitas, e foi comigo também. Gente, eu não tinha base alguma do que é bíblico. Então, eu não tinha crivo doutrinário, eu não tinha filtro doutrinário. O que eu recebi, eu aceitei. Pelo livro, Exatamente. explicações. E aí eu comecei a ler a Bíblia, pastor Raul, Aí irmão. acabou, né? Comecei a ler a Bíblia. Aí não dá outra. E aqueles detalhes que, como eu falei para vocês, eu perguntava e não ficava satisfeito com a resposta, eu li a Bíblia sem o apoio dos livros e revistas. Bíblia deles. E mesmo assim, eu consegui perceber que, opa, tem coisas erradas. Aí, eu fui atrás, e imagina, na época nós não tínhamos internet. Eu estou remontando uma coisa aí de mais de 30 anos. Não tínhamos internet, não havia a facilidade que hoje tem. Sim. Que uma testemunha de Jeová, se tiver coragem, escreva lá no Google: ex-testemunha de Jeová. Veja o que os testemunhos, os ensinos, né, que são falsos. Mas eu, dentro das minhas possibilidades, pesquisei. Ganhei um folheto que dizia assim:
10 razões porque eu não sou testemunha de Jeová. Eu acho que eu fui atrás disso, eu não me recordo muito bem, mas chegou para mim, eu li aquilo e falei, gente... E aí estava falando, por exemplo, das falsas profecias. E eu, no meu coração de verdade, eu queria ler aquilo e saber que eu poderia refutar. Porque existia um embate dentro de mim. Claro, isso aconteceu Mas eu não comigo. consegui refutar. E aí eu cheguei num determinado momento e falei, gente, eu não posso conciliar a Bíblia com a testemunha de Jeová. Não dá, não dá. E eu me converti. Me entreguei ao Senhor.